Graça e paz, bom dia, tudo bem com você? Vamos para mais uma meditação e hoje eu quero falar sobre sabedoria, crescer em sabedoria. E para isso nós vamos pousar os nossos olhos e o nosso coração em Lucas 2, capítulo 2, versículo 40, que vai falar sobre Jesus. E diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ainda em Lucas, lá no versículo 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E quando eu estava meditando sobre isso, o que me chamou a atenção foi exatamente que o menino, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Observe, Cristo, como criança, estava crescendo. Ele poderia ser cheio de tantas coisas, né? De poder, de autoridade. Mas a palavra fala que esse menino crescia, fortalecia e era enchido de sabedoria e achava graça diante de Deus e diante dos homens. E aí eu quero falar sobre sabedoria. A gente sabe que a gente vai ler lá em Provérbios, que diz assim, em Provérbios 1, tão conhecido, né? Em Provérbios 1 vai dizer o que é essa sabedoria. Diz assim em Provérbios 1: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o que é essa sabedoria senão o temor ao Senhor? E o que é esse temor ao Senhor? Senão uma reverência a Deus e a tudo que está relacionado a Ele. E como mulher, é interessante destacar que nós precisamos ter sabedoria, ser cheias de sabedoria e achar graça diante de Deus e diante dos homens. O que é essa graça? É um favor. E para isso, como mulher, vamos voltar lá no livro de Esther, a rainha Esther, uma mulher virtuosa que tinha o favor de Deus. E por causa desse favor de Deus, ela também achou graça diante dos homens. É interessante que há um levante contra os israelitas, né? Toda a história de Esther conta isso. Amã planeja destruir o povo judeu e Esther, que é uma rainha judia, ela faz um jejum de 3 dias, sem beber água, sem comida, sem nada, para falar com esse rei. Eu gosto de dizer que a Esther, ela se apresentou ao rei eterno antes de se apresentar ao rei terreno. E lá no capítulo 5, versículo 2 de Esther, está dizendo assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se achegou e tocou a ponta do cetro. O que está querendo dizer nesse versículo que lemos? Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convidado por esse rei. Então, o rei precisava convidar. Esther, se entrasse sem o convite, ela seria morta. Então, ela primeiro se apresenta diante do Rei dos Reis, ela se apresenta diante do Rei eterno em oração e em jejum, né, diante do Senhor Jesus, e depois ela alcança esse favor, ela alcança graça diante de Deus e diante dos homens. Ela alcança essa graça diante de Deus e diante de um rei terreno que então estende o seu cetro para ela e ela toca aquele cetro como uma forma de dizer que ela alcançou favor e que ela não vai morrer. E é importantíssimo que nós mulheres tenhamos sabedoria do alto, uma sabedoria divina, um temor ao Senhor. Por quê? Porque lá em Provérbios 14, deixa eu ver aqui, Provérbios 14, 1, olha o que está dizendo em Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba.
Observe, uma mulher que não teme ao Senhor, que não tem sabedoria, ela vai derribar, ela vai destruir a sua casa. E nesse sentido, eu falo não só de uma casa, né, ou um lar físico, 4 paredes. Eu falo a nossa própria casa, porque a gente vai passar a vida inteira convivendo com nós mesmos. Então é importantíssimo termos sabedoria de Deus, pautada, né, alicerçada no temor ao Senhor, para que essa casa seja edificada e nós possamos ser as mulheres de Provérbios 31, que tá todo mundo querendo ser, todas as meninas, né? Todas se tornar essa mulher de Provérbios 31. Mas olha o que fala sobre a mulher de Provérbios 31, lá no versículo 30, que diz assim: mas a mulher que teme, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que o Senhor, nesse mês, que é o mês das mulheres, possa nos encher de sabedoria e que nós possamos alcançar graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por ter nos mostrado que a sabedoria é alcançada por meio da reverência a Ti, por meio do temor ao Senhor. Encha-nos de sabedoria, Pai, alicerçada no Teu temor. Que o Senhor derrame sobre nós favor, uma graça que nós não merecemos, diante da Tua presença, ó Rei, mas também diante dos homens aqui na terra. Nos ajude a ser mulheres que edificam um lar e assim podemos testemunhar que o Senhor faz o extraordinário na vida de cada mulher. Abençoa-nos não só hoje, mas todos os dias. Que nós possamos crescer em favor, em sabedoria, em graça diante de Ti. Nós Te pedimos com o coração rendido aos Teus pés, ó Rei. Ajuda-nos a completar a carreira, guardar a fé e levar diante de Ti as nossas famílias. Estenda, Pai, o Teu cetro para nós e nós o tocaremos e obteremos vida, não vida terrena apenas, mas uma vida eterna na Tua presença. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Nós Te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu favor e pela sabedoria derramada. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós louvamos, exaltamos e agradecemos. Amém! Graça e paz, que você tenha sabedoria no seu dia e que sobre você pouse o favor de Deus diante dele e diante dos homens. Tchauzinho!